5. Realeazeit capítulo 25 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Estas são as pessoas que você selecionou? Quando Roland olhou para o grupo de civis vestidos com roupas surradas, toda sua coragem se foi. Vossa Alteza, essas são as pessoas que cumpriram suas exigências. Carter disse. Ele começou a contar as exigências com os dedos das mãos em voz alta. Homem, sem antecedentes criminais, entre 18 e 40 anos de idade, sem deficiência. Eu cuidadosamente inspecionei todos eles. Bem, ele sabia que não deveria ter esperado mais que isso. Afinal, a produtividade deste mundo era muito baixa. Ter o suficiente para comer já era uma tarefa difícil, e vestir roupas surradas era algo completamente normal. Como um príncipe em Castelo Cinza, Roland sempre ignorou tais coisas, pois bastava sair de seu castelo que ele poderia ver muitas pessoas que só usavam roupas que nem cobriam todo o corpo, implorando por algo para comer. Além do mais, na capital do reino de Castelo Cinza existia um trabalho como coletor de cadáveres, e a única coisa que faziam todos os dias era coletar as pessoas que morriam de fome e depois queimavam seus corpos. Então qual era o poder geral de combate neste mundo? Roland fechou os olhos e revisou cuidadosamente seu plano. Provavelmente um pouco mais forte do que um lutador de rua de alto nível. Geralmente, quando os lords decidiam guerrear, ou mais precisamente lutar, pois Roland pensou que nomear suas pequenas lutas como guerra seria um baita no exagero, eles convocariam toda a aristocracia colocada sob sua jurisdição em seu território. Um lorde sempre dividia seu território em muitos territórios menores e selecionava classes inferiores de nobreza para governá-los, como um duque que escolhe seus condes, que escolhe seus viscondes, que escolhe seus barões e assim por diante. Esses nobres costumavam ter um grupo de cavaleiros e mercenários como seu exército pessoal. Eles eram a principal força em combate, equipados com um conjunto completo de armaduras e armas sofisticadas. Ao mesmo tempo, recrutariam civis e agricultores que trabalhassem em seu território para ajudar durante o combate. Na verdade, eles eram usados para entregar suprimentos de comida às tropas e, quando eram necessários, eles até serviriam como bucha de canhão nas linhas de frente. A maioria das pessoas que morreram no campo de batalha eram as pessoas usadas como bucha de canhão. Luta entre nobres raramente resultaria na morte de alguém. Eles geralmente seriam pegos e mais tarde trocados por um resgate. Roland não esperava ajuda dos outros nobres de Vila Fronteiriça para lutar contra as bestas demoníacas. Na verdade, eles não tinham nenhuma relação com Vila Fronteiriça. A maioria dos barões locais estava vivendo em Forte Cancioneiro. O forte também estava sob a jurisdição da aristocracia regional. Uma força constituída completamente de civis, até este dia, era algo completamente fantasioso e absurdo. Afinal, eles eram estúpidos e ignorantes, não conseguiam compreender estratégias, nem podiam compreender a estrutura de um simples comando, e eles também não tinham recebido treinamento profissional em combate. Como eles poderiam ser comparados a um cavaleiro que foi treinado na arte da espada desde seus 10 anos de idade? Carter, que estava perto, Roland sussurrou alguns conselhos a ele. Alteza, este projeto não é viável. Olhe para eles e me diga, qual deles pode segurar e equilibrar uma espada? Tenho medo de que quando se deparam com as bestas demoníacas, muitos deles irão nos abandonar, e ao mesmo tempo isso vai afetar a estabilidade da nossa defesa. Sugiro que o senhor contrate mercenários profissionais de Vila do Salgueiro, ou de outro lugar para proteger a muralha e deixar essas pessoas executarem suas tarefas normais. Não, eu vou usá-los. Roland recusou a sugestão de Carter. Ele não tinha uma boa opinião dos mercenários que trabalhavam por dinheiro e não amam a terra em que vivem, e além disso, ele não constituiria seu exército para lidar apenas com as bestas demoníacas. Ao longo da história, podia-se observar que somente uma força cujos membros fossem da própria terra pela qual lutavam, seria forte o suficiente, com vitalidade e disposição para lutar. Sejam as forças da época dos feudos, de alguns séculos após ou mesmo os exércitos modernos, existiam inúmeros exemplos que atestavam esta regra. Bem, o senhor tem a palavra final. Carter disse, enquanto dava de ombros. Então eu vou começar a treiná-los a partir de amanhã? Não sei o quanto isso seria útil, treinar com uma espada. Não, primeiro você irá levar todos eles para uma corrida de longa distância. Roland de repente pensou no fato de que seu cavaleiro-chefe nunca tinha experimentado este tipo de exercícios de treinamento. Sem quaisquer opções melhores, Roland precisou mudar seus planos.
Tente encontrar o caçador da última vez e traga ele até mim. Eu quero que vocês dois sejam os primeiros a observarem a forma como eu irei treinar estes homens. Pode-se dizer que a experiência de hoje foi a coisa mais fantástica e inconcebível que ele já teve nas últimas 2 décadas combinadas. Ele realmente viu Sua Alteza, o quarto príncipe Roland Wimbledon de perto. O príncipe passou diretamente por ele e até sorriu para ele. Meu Deus, o príncipe está bêbado. 3 dias atrás, quando ouviu o discurso do quarto príncipe na praça, ele sabia que este inverno seria diferente do anterior. Desta vez, eles não iriam para Forte Cancioneiro. Ao invés disso, eles iriam passar o longo inverno aqui. A verdade era que ele não entendia a maioria das razões mencionadas pelo príncipe, mas ele apoiou do fundo do seu coração o resultado desta decisão. Seu próprio irmão morreu há 2 anos nas favelas de Forte Cancioneiro depois de um mês inteiro sem qualquer fornecimento de comida. Eles só podiam contar com o dinheiro suado, míseras peças de cobre que ele recebia pelo descarregamento de mercadorias no cais. Com esse dinheiro, ele era capaz de comprar um pouco de pão preto e dividir com seu irmão. Mas o inverno foi muito frio. O vento soprava através dos muitos buracos em seu barraco. Sem o suficiente para comer e sem possibilidade de manter a temperatura do corpo, eles não iriam sobreviver. Quando seu irmão ficou doente, ele entrou em coma e nunca mais acordou. Aqui em Vila Fronteiriça, ele pelo menos tinha uma casa construída com tijolos de terra. Ele não tinha medo da temperatura cair ou dos muitos dias de neve. Ele também viu muitos navios cargueiros cheios de trigo no cais, e, em seguida, o trigo foi transferido em lotes para o castelo. Portanto, quando ouviu que o quarto príncipe estava recrutando uma força de milícia, ele foi rapidamente se registrar. Claro, ele tinha que desistir de seu trabalho como catador de cascalho. Mas a tentação era grande demais, afinal, eles iriam receber um salário mensal de 10 peças de prata. Isso seria comparável ao salário de um oleiro habilidoso. Ele já não era um menino e só estava esperando a primavera do próximo ano para se casar com sua futura esposa Cheryl, uma funcionária da taverna. Com esse novo trabalho, ele poderia até mesmo poupar algum dinheiro. Quanto aos requisitos e às tarefas futuras da milícia mostrado no aviso, ele não prestou atenção em nada disso. De qualquer forma, era para carregar o fardo de proteger os civis em nome do príncipe. Eles teriam que patrulhar ao longo da muralha da vila e impedir que as bestas demoníacas subissem na muralha, além de resistir aos seus ataques. Ele teve que passar por um processo de seleção muito rigoroso. Só o olhar de alguns cavaleiros era o suficiente para fazer as pessoas sentirem medo. Felizmente, ele tinha um físico robusto e passou pela seleção, mas diversos jovens que estavam muito magros não passaram, e foram levados de volta pelos cavaleiros. No final, apenas 100 homens foram recrutados. Mas ela nunca tinha esperado que a pessoa que iria treiná-los seria Sua Alteza Real, o próprio príncipe. Em seu primeiro treino, eles foram levados para um campo de grama a oeste de Vila Fronteiriça. Olhando para trás poderiam ver a muralha da vila sendo construída, e olhando para frente eles enxergavam somente uma floresta que ia para além, até onde a vista podia alcançar. O príncipe ordenou que todos se alinhassem, e então se dirigiu à frente dos 100 homens para descansar. Alguns dias atrás eles tiveram uma chuva forte, de modo que o solo ainda estava úmido e lamacento. A água entrava em seus sapatos pela costura da sola, deixando-os bastante desconfortável. A postura que eles foram obrigados a tomar não era normal. Suas mãos precisavam estar alinhadas verticalmente, com as palmas de suas mãos encostadas em suas coxas, enquanto as costas deveriam estar completamente retas. Apenas 15 minutos se passaram, mas todos já estavam cansados. Isto era ainda mais difícil do que quebrar pedra com martelo. Mas ele cerrou os dentes e aguentou firme. Afinal de contas, Sua Alteza Real tinha dito antes que aqueles que saíssem dessa posição, não iriam receber um ovo cozido no almoço. Deus, quanto tempo faz que eu comi um ovo cozido? Aparentemente, todas as pessoas ao seu redor se sentiam da mesma maneira. Embora eles cambaleassem um pouco, a maioria deles ainda resistiu. Quando o príncipe declarou que era hora de descansar, eles descobriram que suas costas estavam encharcadas de suor. E para piorar, descobriram que não passaram muito tempo em pé, pois no máximo tinham se passado meia hora. Aqueles que não aguentaram perseverar até o fim, ficaram irritados. Era como se eles pudessem ver aquele ovo cozido fugindo para longe. Eles simplesmente não entendiam. Porque eles precisam praticar essa postura estranha. Ficar de pé o suficiente para conseguir várias porções de comida.
Se não fosse por Sua Alteza Real ser o responsável pelo treinamento deles, com certeza ele já teria se levantado e reclamado em alto e bom som. Contudo, inesperadamente, depois de um breve intervalo, o segundo comando que Sua Alteza deu foi ainda mais excêntrico. Ele pediu para que todas as pessoas continuassem em pé em linha reta. Desta vez, contanto que todos eles perseverassem até o fim, todos eles iriam receber mais um ovo cozido no almoço. Se uma pessoa, uma só que seja, desistisse, todo mundo iria perder a oportunidade de receber um ovo cozido a mais. Ele ouviu muitas pessoas ao lado dele engolir sua saliva. Mas que inferno, isso aí é um jogo popular entre os nobres. Ficar levando a gente feito otário com uma cenoura pendurada em uma vara? Mas que droga! Eu não sou burro e estúpido para fazer esse tipo de coisa. Mas, se todo mundo conseguir ficar até o fim, a gente não vai ter 2 ovos cozidos para comer? Isto era simplesmente a tentação do diabo. Limpando a saliva que já escorria pelos lábios, ele decidiu lutar pelos 2 ovos. Release capítulo 26, Vossa Alteza, o que significa tudo isso? Carter pensava que as atitudes do príncipe eram situações isoladas, mas agora ele achava que o príncipe podia realmente estar louco. Com relação ao treino de um soldado, Carter, que era um cavaleiro-chefe, não achava que houvesse uma maneira mais profissional do que a sua própria maneira. Sua família tinha um conjunto completo de métodos tradicionais de treinamento. Desde a idade de 10 a 15 anos, haveria apenas 5 anos para desenvolver o corpo e dominar todos os tipos de armas usadas por um soldado. Se eles fossem treinados por mais de 5 anos, então eles se tornariam um soldado superior, conhecido como um cavaleiro. Obviamente que eles não poderiam ter origem humilde, deveriam ser da aristocracia. Olhando para o grupo de idiotas na frente dele, que só pensava em comer ovos cozidos, Carter ficou extremamente zangado. Afinal, ovos são caros. Roland falou diretamente, mas em um tom baixo, somente para Carter ouvir. Dê uma boa olhada e lembre-se de tudo. Este é o tipo de treinamento que deve ser realizado nos próximos dias. Claro, alguns detalhes irão mudar. Mas fique tranquilo que vou escrever tudo em um papel. Nera das armas frias, 2 ou 3 meses de treinamento eram suficientes para formar um grupo de bons soldados. Roland não pensava sobre isso e, na verdade, ele não precisava de guerreiros espartanos vestidos com cuecas, capazes de rasgar animais selvagens com as próprias mãos. A força de combate individual das pessoas que Roland selecionou poderia até não ser lá grandes coisas, mas eles precisavam ser bem disciplinados e ser capazes de executar todas as ordens sem falhar. Na maioria das vezes, a força do grupo é mais importante do que a força individual. Então, ele precisava deles para formar rapidamente uma unidade. Para realizar esta tarefa de forma rápida e passar para o treinamento militar, essa foi a melhor escolha. Por experiência própria, ele sabia que um mês seria suficiente para formar um grupo de pessoas oriundas de todo o país, em uma forte unidade coesa. Independentemente do processo, o objetivo era claro. E quando esse grupo de pessoas aprendessem a seguir ordens, Roland poderia começar a implementar o próximo passo de seu plano. Vanner não conseguiu ovo cozido a mais para a próxima refeição. Desta vez, eles tinham que ficar o dobro de tempo da rodada anterior, até que as pernas de um sujeito ficaram tão fracas que ele foi incapaz de perseverar. Assim, neste momento, o quarto príncipe permitiu que todos descansassem um pouco e então ele ordenou que o almoço fosse servido. Assim, o grupo poderia transferir a raiva que estavam do sujeito que não conseguiu aguentar até o fim, em um sentimento de antecipação pelo almoço. Por conta disso, Vanner começou a suspeitar de que Sua Alteza provavelmente nunca teve a intenção de deixar o grupo comer o segundo ovo cozido. O almoço estava estocado em 4 barris enormes, que foram transportadas por carruagens por fora da vila. Além da comida, as carruagens também continham muitas tigelas e colheres. Vanner lambeu os lábios, pronto para saltar sobre as carruagens. Mas ele, juntamente com todos os outros, foi interrompido pelo cavaleiro-chefe, que estava na frente deles. Sua Alteza Real, o príncipe, ordenou que todos se alinhassem em 4 fileiras e se apresentassem um por um para pegar seus talheres. Quem perturbasse a ordem seria forçado a recuar para o fim da fileira e comer por último. As fileiras estavam muito barulhentas, pois todo mundo se espremia para conseguir ficar em uma boa posição. Vanner teve muita sorte, ele estava na vanguarda da fileira mais externa. Claro, algumas pessoas expressaram seu ressentimento de forma intensa. Então,
Todo mundo podia ouvir algumas pessoas esbravejando e insultando uns aos outros para pegar um lugar melhor. Logo, os cavaleiros e vários guardas correram para a multidão pegando os manifestantes e os enviando para a parte de trás de cada fileira. Mas são uns idiotas mesmo, Vanner pensou quando viu o homem na vanguarda dos manifestantes. Ele o reconheceu. Ele era o melhor lutador de rua na vila, também conhecido como Punho Insano. Ele geralmente contava com a força bruta para atrair problemas em todos os lugares. Agora, olhando para ele que só dependia do seu punho, lutando contra cavaleiros e guardas armados com espadas, tudo isto conferia uma cena lamentável. Olha só como ele está miserável agora. Um pobretão. Vanner sentiu que ele já tinha entendido as intenções de Sua Alteza. Todos estes homens deveriam se tornar uma unidade. Estando em linha reta, lado a lado, a equipe teve que formar fileiras. Todos tinham que formar fila para conseguir comer, sempre mantendo a ordem. Vanner já tinha escutado uma história de um homem de negócios experiente, que alguns da nobreza tinham um estranho hobby. Todas as coisas precisavam estar em ordem, e tudo o que saísse da ordem, deveria ser posto em ordem novamente. Na opinião de Vanner, este tipo de pessoa estava simplesmente entediada e não tinha nada melhor para fazer. Então eles iriam, deliberadamente, até mesmo encontrar alguns problemas para se ocuparem. Ele não esperava que Sua Alteza Real seria uma dessas pessoas. Quando as tampas dos barris foram abertas, Vanner podia sentir o forte aroma da comida. Quando o cheiro se espalhou, ele quase se descontrolou por conta da tentação. A multidão também ficou inquieta, mas ao mesmo tempo um rugido para ficar quieto veio do cavaleiro-chefe. Vanner pensou que eles provavelmente tiveram que fazer a fila ficar em ordem novamente. Com certeza, a quarta príncipe fez todos pegarem seus talheres e pratos primeiro, para depois irem se servir. Apesar disso, todos eles tiveram de engolir a saliva e reter seus estômagos que estavam roncando de fome. Vendo o exemplo vivo de Punho Insano, todos ficaram em silêncio, esperando pacientemente pela comida. Os barris estavam cheios de um mingau quente de trigo. Para surpresa de Vanner, ele descobriu que o mingau também tinha pedaços de carne seca. Embora fosse apenas pequenos pedaços de carne seca, ainda assim era carne. Depois de servir sua parte de mingau, ele também teve seu desejo, o ovo cozido. Vanner quase devorou seu almoço. Parecia que ele não tinha comido há dias, enquanto lambia o fundo de sua tigela de novo e de novo depois de terminar de comer. Ele nem sequer teve tempo para mastigar o ovo cozido, engolindo ele inteiro, direto para o estômago. Como ele comeu muito rápido, ele percebeu que sua língua estava com algumas bolhas, porque o mingau estava muito quente. Depois de colocar a tigela vazia para baixo, Vanner acariciou sua barriga e, felizmente, arrotou. Ele não apreciava uma refeição deliciosa dessas há um longo tempo. E ainda mais incrível era que ele realmente sentiu uma sensação de saciedade. Comer mingau de trigo com pão preto, mesmo se estivesse no céu, com certeza não poderia ser melhor. Se ele pudesse comer assim todos os dias, mesmo lutando na linha de frente contra as bestas demoníacas, valeria a pena, certo? O treinamento seguiu e depois do jantar, todos eles tiveram um longo tempo para descansar. Durante este tempo, todos foram trazidos de volta para dentro da muralha da vila, andando todo o caminho a pé até o acampamento de patrulha da vila. Um homem corpulento, com a patente de um patrulheiro, saiu e começou a ensiná-los a montar tendas. Vanner o conhecia, na verdade, todos sabiam quem era o Machado de Ferro. Sua exímia habilidade no tiro com arco deixava até mesmo o caçador mais experiente da vila pensando que estava no auge da perfeição. Ei, espera aí, desde quando o Machado de Ferro trabalha para o quarto príncipe? Parecia que ele tinha visto o Machado de Ferro ficar ao lado dos cavaleiros antes. Vanner franziu a testa. Mas o que Sua Alteza Real está planejando? Ele é um ex-cidadão da Nação da Areia. Você realmente tem a intenção de nomear um homem da Nação da Areia como capitão? Carter estava segurando essa mesma pergunta. Ele não pertence a Castelo Cinza. Ele não é nem mesmo uma pessoa de nosso continente. As bruxas também não pertencem a Castelo Cinza, Roland discordou, mas todos eles pertencem à vila fronteiriça. Além disso, você não vê o que está acontecendo. Mas, Vossa Alteza, não se preocupe. Roland deu um tapinha no ombro do cavaleiro traço. Em vila fronteiriça, nós não nos preocupamos com a origem de qualquer pessoa que seja. Enquanto essa pessoa não violar as leis do reino, eles serão todos meus súditos amados. Você realmente não precisa se preocupar. Você também pode escolher 2 capitães. De qualquer forma,
No futuro, vamos ampliar o número de equipes, por isso não seria ruim nós cultivarmos alguns talentos promissores agora. Ah, é mesmo. Eu já escrevi todo o treinamento para você. Comparado com o povo da Nação da Areia, eu acho que você deveria estar mais preocupado com isso. Carter pegou o pergaminho das mãos de Roland, olhando rapidamente seu conteúdo desde o início até o fim, e de repente ele se sentiu meio zonzo. Todo o conteúdo do treinamento era praticamente inédito. Por exemplo, no período da tarde, após o almoço, todos deveriam dar voltas em torno de Vila Fronteiriça até o pôr do sol. O treinamento ainda enfatizava que todos tinham que fazer isso e que eles estavam autorizados a ajudar uns aos outros no percurso, caso necessário. Se eles perseverassem sem desistir até o fim, todos eles iriam obter um ovo cozido a mais no jantar. Outro exemplo era que eles precisavam reportar imediatamente qualquer uivo de lobos que ouvissem durante a noite. Carter estava com medo de que com esse tipo de treinamento, a maioria dos recrutas iriam ficar agitados e mal conseguiriam dormir à noite. Se os primeiros exercícios já eram difíceis de entender, então o último deixou Carter extremamente confuso. Ele leu em voz alta: todos os dias, após o jantar, todos eles precisam frequentar as aulas no colégio do Sr. Carlo para receberem educação formal. Vossa Alteza. Qual é o significado dessa educação formal? Eles vão precisar aprender a ler e escrever. Eu espero que sim, mas o tempo é muito curto. Carlo só conseguirá ensinar a eles algumas palavras simples e números. Esta parte, vou pessoalmente explicar a Carlo. Você só precisa enviar eles para as aulas. Mas, por que você quer fazer isso? Aprender a ler e escrever não será útil para combater as bestas demoníacas. Quem disse isso? Roland teve que bocejar. Uma boa unidade também deve ser educada. Esta é uma das lições que a história nos ensina. Eleazar capítulo 27. O clima estava cada vez mais frio conforme os dias iam passando, e cada dia Roland acordava mais e mais tarde. Como um membro da classe dominante, ele certamente tinha o direito de ficar deitado mais tempo na cama, até o finalzinho da manhã. Em particular, cada vez que ele deitava em sua cama com um cobertor de veludo, ele sentia como se estivesse caindo em nuvens feitas de algodão, e postergar um pouco para estender esse sentimento, ajudava bastante a melhorar o seu humor. Depois que Roland lavou o rosto e enxagou a boca, ele entrou em seu escritório, onde Rouxinol já estava esperando por ele por um longo tempo. Bem, aqui está o seu café da manhã. Eu já comi metade dele enquanto ainda estava quente. Mas agora já esfriou. Rouxinol disse fazendo um beicinho e apontados para a mesa que tinha só metade do pão. Olhando para esta cena, parecia que ela era dona do escritório e não Roland. Será que ninguém ensinou a você a ser humilde na presença de um príncipe? Roland estendeu a mão para pegar os pratos enquanto sentava em sua mesa. Eu ainda me lembro que no início você levava a etiqueta muito a sério. Ele suspirou. Ele realmente não pensou que Rouxinol ficaria sempre ao seu redor, em vez de acompanhar Ana. Parecia que ela não estava em uma missão, e sim passeando naquele lugar sob o sol. Antes, ela sempre se escondia. Mas agora, se não houvesse estranhos ao seu redor, ela aparecia abertamente no escritório e sem usar o capuz. Assim, ela pulou da mesa e fez uma saudação perfeita. Recentemente você começou a se levantar tarde. Então, eu pensei que comer o seu café da manhã iria ajudar você com esse pequeno problema, Vossa Alteza. Ela inclinou-se em direção a Roland. De qualquer forma, você não se importa, certo? Eu posso ver que você não gosta destes rituais tediosos. Seu comentário foi preciso. Roland amaldiçoou ela em silêncio. Existe alguma coisa que ela não viu? Ele suspirou. Pode comer todo o café, então. Se você começa alguma coisa, então você precisa terminar essa coisa. Se eu quiser comer eu busco outro. Como quiser, Vossa Alteza. Ela gentilmente sorriu e pôs os pratos ao seu lado. Roland desenrolou um pergaminho em branco, e começou a terminar o projeto complementar que ele tinha desenhado parcialmente. Se ele quisesse defender Vila Fronteiriça, ele precisava fazer alguma coisa, pois não seria nada fácil conduzir a vila após uma vitória trágica em sua primeira batalha. Além disso, a nova milícia não tinha nenhuma experiência em batalhas. E era por isso Roland estava preocupado, pois se eles tivessem grandes perdas, a milícia recém-formada não teria onde buscar coragem para permanecerem firmes defendendo a muralha da vila. Ele precisava das armas de sua época para ganhar uma vantagem absoluta sobre as bestas demoníacas. Sem dúvida, as armas ajudariam. Na verdade, Roland tinha à sua disposição
Nesta era, tudo o que era necessário para fabricar armas de fogo. Os alquimistas criavam um tipo de pó, que era chamado de pó de neve, e era usado para celebrações da realeza. Mas essa pó de neve não possuía uma fórmula correta para fabricar a pólvora. Além disso, ela queimava lentamente e causava pouco dano. Era mais como fogos de artifício. Nos próximos 100 anos, o protótipo de armas utilizáveis para a guerra provavelmente iriam aparecer. Tais armas de fogo, por causa de sua operação complicada, exigiria a colaboração de duas pessoas para atirar. Em circunstâncias normais, elas só seriam usadas como uma arma de um tiro só. Mas em termos de poder de fogo, elas ainda não eram comparáveis com as de um arqueiro bem treinado. Roland certamente não estava interessado em repetir a história. Com a ajuda do motor a vapor e as habilidades das bruxas, ele poderia criar armas que tinham valor palpável para serem utilizadas na guerra do porvir. Eu vi a ordem de compra na sua mesa enquanto você estava dormindo. Rouxinol engoliu o último pedaço de pão, e depois casualmente perguntou o traço: o que você pretende fazer com tanto gelo? É inverno. Se você quer beber cerveja gelada, você só precisa deixar do lado de fora. Então por que você precisa comprar gelo extra? A alta nobreza gostava de usar gelo no verão. Eles usavam o gelo juntamente com salitre para desfrutar de leite gelado, suco de fruta, ou vinho. Mas como agora era a época de frio, o preço do salitre estava muito baixo. Para fazer queijo congelado, a temperatura atual não é baixa o suficiente. Roland respondeu. Embora a mulher em sua frente não era uma inimiga, ele não poderia falar abertamente e contar todos os seus planos como fazia com Ana. O motor a vapor era algo diferente, mas coisas como armas de fogo não requerem um alto nível de compreensão tecnológica para entender sua função. Uma vez conhecida, a sua distribuição não poderia mais ser controlada. Enquanto ele não soubesse que tipo de pessoa Rouxinol era, seria melhor manter algumas coisas em segredo. Neste ponto em seu raciocínio, ele praticamente suplicou para Rouxinol: será que a Associação Cooperativa das Bruxas não está só interessada em encontrar a Montanha Sagrada, mas também em treinar bruxas como assassinas? Não, elas simplesmente se juntam em grupo para procurar a cura de sua vida miserável. Rouxinol acenou com a mão com desdém. Eu me juntei à Associação Cooperativa das Bruxas, mas isso foi apenas há 2 anos. Em outras palavras, você estava trabalhando antes para alguém? Suas excelentes habilidades com facas de arremesso eram o resultado de anos de treinamento duro e boa instrução, o que fez Roland chegar a essa conclusão. Então, além de mim, há também outras pessoas dispostas a oferecer um abrigo às bruxas. Abrigo? O rosto de Rouxinol ficou um pouco estranho. Como poderia dizer? Se ele soubesse que eu era uma bruxa, ele não teria me deixado sequer entrar pela porta. Temo que ele teria me matado em segredo se eu tivesse ficado com ele depois de me revelar. Oh! Você poderia me contar mais? Rouxinol sorriu e balançou a cabeça, mas desta vez o sorriso continha muitas emoções difíceis de decifrar. Vossa Alteza, eu vou contar tudo, mas você precisa esperar o momento certo. Eu sei que você está ansioso para saber, mas acredite em mim. 5 anos atrás eu tive a minha liberdade, e agora eu já não preciso trabalhar para mais ninguém. Seu teste de verificação falhou. Parece que o meu charme não é alto o suficiente. Roland pensou, mas as respostas de Rouxinol confirmaram pelo menos um de seus pressupostos. Pelo menos 5 anos atrás, ela era uma pessoa que estava envolvida em algum negócio obscuro. Felizmente, parece que as habilidades e o conhecimento de Rouxinol eram aparentemente uma coincidência, e seu ex-empregador não era como ele, que pretende empregar um grande número de bruxas. Roland não prosseguiu mais neste ponto. Ao invés disso, ele se inclinou sobre seu desenho para terminá-lo. Depois de algum tempo ele estava um pouco surpreso que Rouxinol, normalmente tagarela, agora estava quieta e o único som na sala era da brasa queimando. Em um certo momento, Roland levantou a cabeça para esticar o pescoço dolorido e não percebeu qualquer sinal dela no escritório. Ela saiu sem dizer nada. Ele murmurou, enquanto enrolava o pergaminho em suas mãos para colocar em seu bolso. Durante os próximos dias, Roland esteve ocupado com o desenho dos projetos de armas ou com o teste dos projetos já acabados. Sua intenção era fazer a famosa pistola de pederneira. Este tipo de arma já foi testada durante o curso da história, e a dificuldade era fazer uma arma similar a um arcabuz. Primeiro a pólvora tinha que ser inserida e em seguida, a arma precisava ser carregada com uma bala de chumbo.
A taxa de disparo era de aproximadamente 3 tiros por minuto, e por isso que elas não exigiam muita habilidade para lidar com as bestas demoníacas. A maioria das bestas demoníacas não poderia escalar a muralha, então a distância de disparo era aproximadamente igual à altura da muralha, que tinha 3,6 metros. A esta distância, mesmo com uma má pontaria, seria possível acertar as bestas, e a bala de chumbo também não perderia muito do seu poder. Se apenas as peles das bestas demoníacas evoluíram para ser tão dura quanto aço, então elas poderiam facilmente ser baleadas e mortas. A desvantagem estava no tempo de produção de uma pederneira. Tudo começa com a feste de mecha. O ferreiro precisava martelar o fecho lentamente na forma desejada a partir do tambor para o gatilho. Toda a produção de uma arma levaria cerca de 3 meses, e o tambor seria o responsável pela maior parte. Em primeiro lugar tinha que ser batido em uma forma fina e cilíndrica, e, em seguida, as ranhuras em espiral deveriam ser esculpidas. Embora sem o equipamento certo a produção era bastante sofisticada para a época, ainda assim seria possível para um exímio ferreiro fazer um bom tambor. Esta foi também uma das razões pela qual Roland criou o motor a vapor, em primeiro lugar. Com o motor a vapor, ele poderia usar a broca de aço para perfurar diretamente no ferro sólido, e com isso a velocidade de produção poderia ser significativamente aumentada. Ele não precisaria de um mestre ferreiro para fazer o trabalho, ele só precisaria de uma mesa sobre a qual ele pudesse fixar o tambor. Reliazewitz capítulo 28. Quando Roland tentou pôr a teoria em prática, ele descobriu que não era tão fácil como ele imaginava. No quintal, depois de 4 ou 5 dias, a produção de uma broca mais dura foi bem sucedida. Ela foi feita com tranquilidade e até mesmo sem muito barulho, pois ele poderia usar a chama de alta temperatura de Ana para facilmente obter uma temperatura acima de milésimo quingentésimo C. Isso era o suficiente para derreter o ferro. Sem a necessidade de pensar sobre o controle da temperatura, e usando o método convencional de produção de aço, foi possível fazer uma pequena quantidade de barras de aço de forma fácil e rápida, isto é, com agitação em alta velocidade de placas de ferro com ferro fundido. O excesso de carbono e outras impurezas nos resíduos de ferro iriam oxidar quando entrassem em contato com o ar. Ao repetir isso várias vezes antes de deixar o ferro fundido esfriar, foi possível obter aço de alta qualidade. O problema estava no interior do motor a vapor. O ruído e vibração que o protótipo emitia enquanto trabalhava era impressionante. Mesmo estabilizando a broca, era impossível completar um tubo. Seja trabalho pesado ou trabalhos braçais, este grau de tremor não importava, mas o processamento de um cano da arma claramente não era possível. Se ele quisesse melhorar o motor a vapor, ele teria que criar um regulador centrífugo, que servia para controlar a potência de saída do motor a vapor, e então ele poderia reduzir o tremor usando engrenagens para ajustar a velocidade de rotação da broca. Além disso, ele precisava de uma engrenagem simples de torneamento. Com tudo isso em mente, Roland simplesmente não encontrou nenhuma maneira de alcançar este objetivo durante a preparação para os próximos meses dos demônios. No final, ele só poderia usar a velha maneira, e deixar o ferreiro construir o tambor. Sendo assim, o plano para a produção em massa de armas de fogo era impossível no momento. De acordo com o número de forjas em Vila Fronteiriça, era possível produzir apenas 3 ou 4 tambores a cada mês, sem contar que ele teria que parar a produção do segundo motor a vapor. A única boa notícia era que ele não precisaria se preocupar com a qualidade dos tambores. O ferreiro só tinha que criar um tubo bruto e deixar o resto com Ana. Ela conseguia fazer a comissura unificadora, ou seja, unir as partes de forma tão perfeita e tão boa que basicamente eliminava o risco de o tambor explodir. Então Roland não tinha escolha, a não ser mudar o seu antigo plano. Ele tinha a intenção de recrutar caçadores de Vila Fronteiriça para, então, formar um esquadrão com pistolas de pederneira, chamado Esquadrão de Fuzileiros. A maioria deles eram proficientes em arquearia, seja com arco ou besta. Além disso, eles só precisariam de um curto espaço de tempo para treinar com as armas de fogo, e então rapidamente serem enviados para o combate. Mas agora, com apenas 4 armas produzidas antes dos meses do demônios, ele só poderia escolher os caçadores que mais se destacavam, e não teria à sua disposição uma mão de obra para construir um grupo de elite. Roland decidiu deixar Machado de Ferro lidar com este assunto, pois ele já passou 15 anos em Vila Fronteiriça, então deveria saber quem são os melhores caçadores. Especialmente quando ele viu a milícia na rua, seu sentimento de insatisfação foi dobrado.
Ele sentiu até mesmo um traço de ódio. Ele sentiu que Sua Alteza havia se esquecido dele. Um mês atrás, quando ele foi chamado pelo cavaleiro-chefe, ele ficou emocionado. Ele teria contato próximo com o quarto príncipe, e receberia ordens diretamente de Sua Alteza Real. Quão feliz e glorioso isso seria! Ele cresceu em vila fronteiriça, e embora ele nascesse de uma família comum que trabalhava com caça, em virtude de sua capacidade, ele foi capaz de obter um lugar na patrulha da vila. Ele sabia que não podia contar com seus antecedentes familiares para se tornar um cavaleiro, e que em vez disso, só poderia esperar pela oportunidade de obter méritos suficientes para receber a honra de se tornar um cavaleiro. Sua Alteza perguntou a Brian o que ele sabia sobre as bestas demoníacas. Então ele estava aparentemente disposto a desistir de seu próprio território durante o inverno. Ele estava tentando encontrar maneiras de combater as bestas demoníacas. Mais tarde, a muralha já estava sendo construída em ritmo acelerado, não deixando a menor dúvida de que eles iriam ficar em vila fronteiriça nestes meses dos demônios. Se ele quisesse parar a invasão das bestas demoníacas aqui, Sua Alteza teria que criar uma infantaria. Brian pensou que ele próprio era um bom candidato, pois ele era proficiente na investigação, esgrima e em cavalgar, e no ano passado ele era mesmo a última pessoa em vila fronteiriça que acendeu as chamas, provando que ele tinha coragem de sobra. Mas ele jamais pensou que Sua Alteza elegeria uma equipe dentre os civis, do povo, para lutar contra as bestas demoníacas. Sim, uma equipe puramente civil, e não apenas ele, mas toda a equipe de patrulha. Todas as 10 pessoas não foram aceitas durante a seleção feita pelo cavaleiro-chefe. Isto era simplesmente inacreditável. Sua Alteza pensava que essas pessoas, que nunca tinham brandido uma espada, seriam melhores na luta do que a própria patrulha da vila. Ele tinha medo que, quando eles vissem a aparência feroz das bestas demoníacas, todos imediatamente entrariam em colapso. Mas Sua Alteza parecia estar levando tudo isso muito a sério. Ele não só estava treinando a multidão, mas ainda deu um uniforme e muitas outras roupas para todos eles. Todas as tardes, Brian podia ver este grupo de pessoas vestidas em uma armadura de couro marrom e cinza, dispostas em 2 fileiras correndo pela rua. No início, aquele grupo carecia da ordem mais básica, mas quanto mais o tempo passava, mais e mais eles estavam ordenados e coesos, como uma verdadeira equipe. Enquanto ele próprio ainda tinha que executar sua tarefa chata todos os dias, ele não podia ver qualquer possibilidade de promoção agora. Quando ele foi virar a noite jogando, ele ouviu um som em sua porta e, em seguida, a porta se abriu e alguém entrou calmamente. "Ei, acorda aí, rapaz!" Uma pessoa sussurrou em voz baixa. Brian sabia a quem essa voz pertencia, pois era de um membro de sua própria patrulha. Seu apelido era Cicatriz Sinistra. Em seu quarto dormiam 5 pessoas. Além de si mesmo e Galgo, os outros 3 se levantaram rapidamente, parecendo bem preparados, pois nem tinham tirado seus casacos. "Capitão, levante-se, eu tenho algo importante para dizer a você." Em Forte Cancioneiro, Cicatriz Sinistra tinha um parente nobre. Quem não tinha ouvido falar de seu tio-avô nobre? Então, graças a isso, ele tinha um status elevado dentro da equipe. Não era bom para Brian ignorá-lo, então ele teve que se levantar e perguntar: "O que aconteceu?" Galgo também acordou. "Já é tão tarde, por que você não dorme? Não tá com sono, não? Eu tenho o maior trabalho de suas vidas para apresentar a vocês. Vocês querem ser consagrados como cavaleiros, certo?" "O que? O que? Cavaleiro?" Galgo foi surpreendido. O coração de Brian começou a acelerar descontroladamente e ele rapidamente perguntou: "Mas que trabalho é esse? Todos sabem do meu tio Iler. Ele não é apenas o arauto do Duque Rian, mas ainda, ele é um dos seus confidentes. Esta é uma notícia que ele mesmo, pessoalmente me confessou." Cicatriz Sinistra falou com uma voz baixa. O quarto príncipe deixou o Duque Rian muito infeliz, ao tentar quebrar as algemas que prende Vila Fronteiriça Forte Cancioneiro. Ele decidiu deixar o príncipe saber quem é o verdadeiro dono da fronteira oeste. Difícil, não me diga. O seu plano. Assassinato. Galgo estava tão nervoso que ele mesmo começou a gaguejar, e ele nem sequer falou uma frase completa. Como isso seria possível? Cicatriz Sinistra riu histericamente. Afinal, ele é um príncipe. Se a gente matar ele, nem mesmo Duque Rian poderia nos abrigar. Eu disse que esta é a maior oportunidade da sua vida. Brian sentia inconscientemente que o negócio certamente não era tão simples como ele alegava que era,
Mas a tentação de ser consagrado como um cavaleiro era muito grande. Ele não se conteve e abriu a boca. Comece a falar, estamos ouvindo. Comida. Se ele não tem comida, a única coisa que resta para o príncipe é se humilhar e voltar para Forte Cancioneiro, onde Duque Rian já prometeu-lhe um lugar. Se nós conseguirmos queimar a comida que o quarto príncipe já comprou com antecedência, Duque Rian vai organizar a cerimônia de consagração para nós, e dará a cada um de nós um feudo ao leste de Forte Cancioneiro. Esta é uma oportunidade de ouro. Então, capitão, o que você acha? Você está louco? Agora, o astrólogo de Sua Alteza Real não disse que este ano os meses dos demônios provavelmente iriam perdurar por 4 meses. E se a gente botar fogo na comida, se queimar tudo, o que nós iremos comer? Galgo sacudia a cabeça uma e outra vez. 2 anos atrás, houve uma grande fome. Todo mundo se esqueceu. E o que isso tem a ver conosco? Perguntou outra pessoa com desdém. De qualquer forma, eu não pretendo ficar aqui. Se fizermos o trabalho para Duque Rian, podemos viver uma vida confortável no forte. Sim, você quer comer o resto da escória neste inferno por toda a vida, não é? Outras pessoas começaram a dialogar. Merda, eles já foram coniventes da outra vez. O coração de Brian tornou-se frio, e, além disso, com exceção do Galgo, a maioria deles não eram de vila fronteiriça. Eles vieram de todo o reino, então não tinham qualquer vínculo com esta vila. Sentindo-se impotente para detê-los, Brian teve que mudar de assunto. Mas o trigo comprado foi transferido para o castelo de Sua Alteza Real, e todas as portas são guardadas pelos cavaleiros de Sua Alteza. Como seu plano vai funcionar? É por isso que eu preciso de sua ajuda. Cicatriz sinistra sorriu orgulhoso traço. Desde sempre você ficou nesta vila de merda. Então ninguém está mais familiarizado com o ambiente aqui do que você. Eu me lembro que uma vez você disse que há uma ravina em um poço abandonado, e seu fim está conectado com o abastecimento de água do castelo. É por ali que podemos entrar no jardim do castelo silenciosamente. Você andava por lá desde criança, não é? E então, com esta tarefa fácil, você pode se tornar um cavaleiro no futuro, um cavaleiro pessoalmente consagrado pelo Duque Rian. Um cavaleiro não deve fazer qualquer injustiça. Em vez disso, ele deve ter a coragem para lutar contra as injustiças, além de não ter medo de qualquer perigo, e deve estar sempre pronto para proteger os fracos. Brian pensou. Para os ganhos pessoais de Duque Rian, os moradores de sua vila natal iriam enfrentar a ameaça da fome e da morte. Tornando-se um cavaleiro assim, não haveria glória alguma. Ele se recusou a abrir a boca, mas Galgo começou a gritar. Vocês são um grupo de maníacos. Você realmente pensou na ideia de queimar a comida? Eu nunca vou deixar você sair deste lugar. Vou denunciar vocês, fazer um relatório. Ah, Galgo só falou até aqui. Sua voz de repente se tornou mais fraca. Com um olhar assustado, ele se virou, olhando para um ex-companheiro que estava rindo com desdém atrás de si. Ele fincou a adaga negra na cintura de Galgo. A adaga entrou totalmente no corpo. Galgo estremeceu 2 vezes. Ele abriu a boca e tentou dizer alguma coisa, mas ele só podia emitir um som de respiração rouca. O outro guarda agitou sua adaga 2 vezes, e em seguida, ele abruptamente a retirou. Galgo, como um boneco que de repente perdeu o seu apoio, suavemente desmoronou no chão. Como? Cicatriz sinistra de repente estava tão perto de Brian, que este último pode até mesmo sentir o mau hálito de sua boca. Eu acho que você fez uma decisão, não é, Capitão Brian? Release capítulo 29. O castelo em Vila Fronteiriça nem sempre tinha estado no lugar em que estava agora. Quando eles construíram as bases para o primeiro castelo, o chão desabou devido a uma caverna subterrânea. Por causa disso, o castelo precisou ser construído em outro lugar. Os esgotos já escavados foram em grande parte destruídos no colapso e algumas partes ainda estavam intactas. Contudo, essas partes também foram descartadas por causa da mudança de local e remodelação do castelo. Quando Brian ainda era jovem, muitas vezes ele brincava nestes túneis subterrâneos e um dia, ele acidentalmente encontrou uma rota a partir de um poço abandonado fora da muralha do castelo, que levavam diretamente a um poço no jardim do castelo. Brian contou essa descoberta a seu pai, mas em troca, ele apanhou de jeito. Seu pai também avisou que invadir o castelo do Lorde era um delito sério, e se ele fosse encontrado, só poderia terminar indo para a forca. Por causa desse incidente, Brian ficou receoso pelo resto de sua vida e nunca mais entrou nos antigos esgotos novamente. No entanto,
Quando o pessoal se reunia para beber e conversar, Brian se gabava repetidamente sobre a própria capacidade de ter acesso direto ao castelo. Agora ele estava extremamente arrependido. Toda a patrulha da vila, exceto Galgo, contava com 9 pessoas. Em outras palavras, Cicatriz Sinistra tinha convencido toda a patrulha e eles estavam agora trabalhando para o Duque Rian, que estava no controle da parte oeste do reino. Além disso, as recompensas eram tão boas que poucas pessoas poderiam resistir a essa tentação. O poço abandonado ficava no lugar do primeiro desabamento e ainda era um terreno baldio até hoje. Cicatriz Sinistra ordenou a Brian com sua espada para mostrar o caminho e durante todo o trajeto para o poço, Brian ficava no meio do grupo. Brian se lembrava que os túneis eram bastante espaçosos, mas agora pareciam muito estreitos. Devido ao fato de ninguém utilizar essa passagem, o desvio de água tinha cavado muitos buracos em que cresceram muitas vinhas. O cara que esfaqueou o galgo estava liderando o caminho à frente. Em uma mão ele segurava uma tocha e na outra mão ele segurava uma machadinha para limpar o caminho de todos os obstáculos. Enquanto Brian fingia recordar o caminho, nos recônditos de sua mente, ele secretamente pensava em uma maneira de escapar. Mas os túneis em que estavam agora eram bastante inconvenientes para tais ações, pois ele não tinha por onde escapar. Só no castelo que ela poderia ter uma pequena chance. Mas o que ele deveria fazer? Como ele deveria fazer? Se ele chorasse em voz alta, os guardas de Sua Alteza apareceriam. Não. Não que isso fosse uma má ideia, mas Cicatriz Sinistra só precisaria levantar a mão para tirar a vida de Brian. Por isso, Brian precisava se afastar dele, caso contrário, seu destino seria como o de Galgo. Ao pensar sobre Galgo, os olhos de Brian ficaram um pouco sombrios. Antes de Vila Fronteiriça ser estabelecida, ele e Brian já viviam aqui. Eles cresceram e jogaram muitas vezes juntos, até mesmo foram para a patrulha juntos, o que tinha sido ideia de Brian. Galgo nunca tinha esperado que ele próprio seria eleito como capitão da patrulha. Brian tinha ficado feliz por demais, mas por causa de sua gagueira, Galgo era desprezado pelos demais. Mas hoje, ele finalmente teve a chance de ser reconhecido, finalmente uma oportunidade chegou, Brian pensou. Entretanto, quando Galgo foi morto, Cicatriz Sinistra disse sarcasticamente para Brian o verdadeiro motivo pelo qual todos elegeram Galgo como capitão. Seu idiota, ele foi eleito porque um trabalho importante do capitão é ficar para trás durante os meses dos demônios e cuidar das coisas da vila, como acender as chamas para tocar o alarme. Porque eu iria fazer uma coisa tão perigosa dessas? Então é claro que nós deixamos ele e você fazerem isso. Esta frase entrou diretamente no ouvido de Brian como se fosse uma agulha no tímpano. Então todas aquelas recusas cordiais para a vaga de capitão, aquelas felicitações, tudo aquilo era falso e seus motivos são piores ainda. Brian pensando nisso ficou em choque. Mas ele tentava parecer desesperado, para encobrir a raiva furiosa dentro de seu coração. Isto era simplesmente indesculpável. Brian secretamente ficou furioso e alguém teria que pagar o preço por isso. Depois de caminhar por meia hora pelos esgotos secos, o grupo finalmente pôde ouvir o som de água corrente. Isso significava que eles não estavam longe de seu destino. Após virarem numa curva, a passagem ficou muito mais aberta e iluminada, acomodando até mesmo 2 pessoas lado a lado. A pessoa que ia na frente do grupo disse: "Não há nenhuma passagem à frente, é a boca do poço." "E agora?" Cicatriz Sinistra perguntou enquanto cutucava Brian com a espada. "Fala pra ele olhar pra cima." Brian falou o traço, "porque a gente já chegou." Este canal abandonado estava apenas a meio caminho do castelo pelos esgotos. Na época dos reparos, talvez devido à negligência, eles não selaram este canal. Cicatriz Sinistra se aproximou da parede e observou atentamente. Ele percebeu que a água corrente que estava agora em seus pés, tinha quase 1 metro de profundidade no poço em sua frente, e quando ele olhou para cima, pôde ver o céu estrelado pelo pequeno buraco. Ele deixou outras pessoas ficarem de olho em Brian, enquanto tirava uma corda de sua mochila e prendia um gancho. Assim que jogou a corda com o gancho para cima, todos ouviram um som metálico, confirmando que o gancho firmemente se fixou na borda do poço. Cicatriz Sinistra subiu pela corda e lentamente saiu do poço. Então ele puxou todos pela corda, facilitando a subida. Após uma longa espera, finalmente foi a vez de Brian subir o poço. Antes, eles conseguiam ver o castelo bem longe, mas agora estava ali, bem na frente deles. Cicatriz Sinistra pegou Brian e ordenou silenciosamente: "Você vai com a gente até o armazém."
Brian só tinha vindo aqui uma vez. Embora em sua memória a imagem do castelo não era nítida, ele ainda sabia onde eles estavam. Se eles abrissem a porta mais próxima ao poço, eles iriam entrar diretamente no castelo. Neste momento, a maioria das pessoas no castelo já tinham ido dormir, e as lamparinas penduradas na parede do corredor já haviam se apagado. Na escuridão, alguém tinha que acender uma tocha. O fogo fraco iluminava apenas um raio de poucos metros, mas Brian estava esperando por sua chance, o que certamente viria. Quando a equipe chegou em uma bifurcação no caminho que levava para o porão, ele apontou para a escada que levava para baixo, e de repente passou correndo pelos homens que estavam escutando. Estes homens foram pegos de surpresa, mesmo prestando atenção a cada movimento de Brian. Ele simplesmente pulou rápido demais. Os outros não conseguiram responder a tempo, mas logo reagiram e pularam atrás dele. Brian caiu da escada, fora do alcance da luz e desapareceu na escuridão. Porra, mas que merda! Cicatriz Sinistra imediatamente tirou sua adaga e pulou para tentar apanhar Brian. Ele pensou que Brian aproveitaria a escuridão e brincar de esconde-esconde com ele, mas tão logo Cicatriz Sinistra desceu, ele ficou surpreso ao perceber que Brian não escapou. Ao invés disso ele ficou pacientemente no final das escadas como se ele estivesse esperando por ele. Cicatriz Sinistra observou que seus outros cúmplices já estavam estirados no chão, imóveis, e nas mãos de Brian estavam as suas armas. Seu idiota, você acha que tem alguma chance de ganhar de mim? Cicatriz Sinistra assumiu uma postura de alerta, e ele também podia ouvir seus outros homens descendo os degraus. Temos 7 pessoas e você está sozinho. Brian não respondeu, pois ele já não precisava mais segurar toda a sua raiva. Ele brandiu sua espada e rapidamente cortou em diagonal para baixo, acertando a adaga de Cicatriz Sinistra, criando instantaneamente faíscas. Antes de Cicatriz Sinistra se posicionar defensivamente, a ponta da espada de Brian já havia perfurado seu ombro. Cicatriz Sinistra rosnou aflito e deu um passo para trás para deixar outro homem um passo à frente, bloqueando os golpes de Brian. Este era um excelente lugar para Brian lutar. Com corredores estreitos, seus oponentes simplesmente não poderiam tirar proveito de sua superioridade numérica. Ele apenas ficou no centro do corredor com apenas um inimigo em sua frente. Ele seria capaz de lutar contra 2 pessoas ao mesmo tempo, com 3 espadas sendo brandidas lado a lado. Em luta com espadas e esquiva, Brian não se intimidaria contra ninguém da patrulha. Enquanto esse grupo de vermes preguiçosos estavam jogando e bebendo nos bares, ele ainda estava aprimorando suas habilidades de combate, independentemente se estivesse ventando, com geada, chuva ou neve. Ele treinava sem parar durante todo o ano. Foi por isso que ele escolheu lutar e não pedir socorro imediatamente. E principalmente, ele queria vingar Galgo pessoalmente. Release capítulo 30. O homem que ficou à frente de Cicatriz Sinistra mal avançou e já sofreu 2 ataques rápidos de Brian, tendo sua espada lançada para longe. Na verdade, eles não eram bem uma patrulha da vila, seria mais correto chamar esses vagabundos de bando de valentões. E pensar nisso, alimentava a ira de Brian ainda mais. Além de extorsão e chantagem, o que mais essas pessoas faziam? Galgo e Brian tinham realizado as tarefas dadas pelo Lorde sem deixar nada para trás, mas as pessoas abaixo deles eram de uma categoria completamente diferente. E pior, estes vermes seriam os responsáveis por levar as pessoas até o refúgio no forte. Essa escória teve a coragem de matar Galgo e ainda usar estes métodos sórdidos. Isso era imperdoável. Brian golpeou com sua espada na direção de seu oponente amedrontado, cortando seu pescoço fora. Mas neste momento, uma sombra que estava por detrás das costas do decapitado, acertou o coração de Brian em um piscar de olhos. O golpe foi muito sutil, por isso, quando Brian notou já era tarde demais para desviar. Em um ato desesperado, ele violentamente caiu para trás em direção ao chão, sentindo uma dor aguda na região do peito. Depois de rolar 2 vezes para trás, ele imediatamente se levantou novamente e tomou uma postura defensiva. Brian teve a sorte que o ataque furtivo de agora a pouco só conseguiu perfurar seu casaco e um pouco de sua pele, não causando nenhum dano sério. A chave era atingir o ponto fraco de um homem com a espada. Com a impressão que ele possuía de seus próprios membros da patrulha, Brian tinha certeza de que nenhum deles tinha habilidades com espadas. Hã? Você ainda está vivo. O homem chutou as armas de seus companheiros mortos que estavam no chão, e passo a passo veio para a frente para Brian. Que diabos? Brian não conseguiu identificar este homem. Ele não era um homem alto,
mas suas mãos eram muito grandes em comparação com o seu corpo. Quando seus braços estavam paralelos ao seu corpo, suas mãos quase atingiam os joelhos. Além disso, seus olhos eram muito estranhos. Brian podia jurar que nunca tinha visto este par de olhos. Você não é um membro da patrulha da vila. Quem diabos é você? Embora 5 dos 10 membros da patrulha da vila fossem seus vizinhos, Brian raramente falava com eles, mas sempre sabia reconhecer estas pessoas. Portanto, obviamente este camarada era substituto de alguém da equipe, e seguiu todos eles enquanto estavam a caminho do castelo. Isso não era tão estranho assim, pois o trajeto até o castelo estava bastante escuro, então Brian realmente poderia ter deixado passar batido. Além disso, ninguém do grupo de Cicatriz Sinistra pareceu reagir. Se ninguém parecia surpreendido, então a única possibilidade possível era que Cicatriz Sinistra tivesse contratado essa pessoa. Você já deve ter adivinhado a resposta. Então por que ainda pergunta? Ele respondeu com um sorriso de indiferença. De qualquer forma, você vai morrer logo logo. Porra, ele me acertou. Cicatriz Sinistra estava claramente irritado. Víbora, mate esse cara logo. Corte suas mãos e os pés porque hoje eu quero me banhar em seu sangue. Infelizmente, Sr. Hiller, eu devo dar prioridade em terminar a missão dada pelo meu Lorde. Assim como seu nome, esse cara era realmente a encarnação de uma serpente. Ele sempre atacava de um ângulo estranho e complicado, além de ter uma excelente flexibilidade. Ele conseguia deixar Brian sempre em uma posição de desvantagem. Brian foi forçado a voltar de novo e de novo, nunca conseguindo encontrar uma oportunidade para contra-atacar. Brian estava muito distraído. Em seu coração, ele podia sentir a ansiedade brotando. Ele já tinha lutado tanto tempo nesta passagem subterrânea, então os guardas já deveriam ter escutado a luta, certo? Ele tinha a intenção de vingar pessoalmente Galgo, mas agora ele só poderia esperar viver um pouco mais, esperando que os cavaleiros de Sua Alteza que estivesse de guarda, viessem para romper o cerco desses vilões. Você parece estar à espera de alguma coisa. Víbora repente parou seus ataques. Eu acho que você está esperando que os cavaleiros do príncipe venham resgatar você, não é? Infelizmente, este castelo de pedra é diferente dos bares e bordéis por aí. É apenas uma questão de tempo antes que esses barracos de madeira quebrem. Mas esta porta aqui, meu camarada, mesmo se você se esgoelar todo, ninguém vai ouvir um pio sequer. Quando Brian ouviu esse fato, ele não se conteve e hesitou por um momento. Esta era exatamente a oportunidade que o Víbora estava esperando. Ele deu um golpe vertical com sua espada, pressionando a espada de Brian para baixo e impedindo de se movimentar. Então, ele ligeiramente levantou a outra mão e sacou sua besta de mão que estava escondida na manga. Um virote do tamanho de um dedo foi disparado de seu punho e quando Brian ouviu o mecanismo, o virote já tinha perfurado seus pulmões. De repente, uma dor insuportável explodiu dentro de seu peito. Brian atirou sua espada na direção de Víbora, virou-se e começou a correr. No entanto, o sangue de sua ferida no pulmão já estava subindo pela garganta, tornando cada vez mais difícil sua respiração. Ele não conseguiria correr para muito longe. Ele tropeçou em um degrau, deu alguns passos cambaleantes e caiu pesadamente no chão. Víbora o alcançou rapidamente porque queria terminar essa luta logo, mas foi impedido por Cicatriz Sinistra. Deixa que eu faço isso. Cicatriz Sinistra sussurrou entre seus dentes cerrados. Ah, mas eu quero matar esse cara. Esse desgraçado me acertou. Víbora o encarou com um olhar frio, mas no final, ele ainda se afastou. Vai, mas faça isso rápido. A gente tem outras coisas para fazer aqui. Cicatriz Sinistra agarrou o cabelo de Brian e rosnou para ele. Pode acreditar, seu verme, você vai ter uma morte lenta e dolorosa pra cacete. Brian queria cuspir no rosto de Cicatriz Sinistra, mas a sua força parecia fluir por um buraco sem fim. Ele não sabia por quanto tempo ele iria viver. Os arrependimentos de sua vida vieram à sua mente, como por exemplo, o fato de ainda não ter se casado ou se tornado um cavaleiro. Mas o que ele mais lamentava era não poder vingar Galgo. Mas, espere, o que foi isso? Ele piscou uma vez e de repente havia uma mulher sentada na tampa de um caixote. Embora na sala ainda estivesse um pouco escuro, ele não podia ver sua aparência claramente. Mas com um corpo tão requintado não havia dúvida de que ela era uma mulher. Inferno, isso foi uma ilusão? Só pode ser. Brian caiu nesta sala tarde da noite e definitivamente não havia ninguém aqui.
Será que Deus ouviu suas queixas e fez essa fantasia especificamente para confortar seu coração? Ei, você está se divertindo tanto na propriedade dos outros e ainda tem a audácia de matar alguém na minha frente. Eu acho que isso não é apropriado, certo? Cicatriz Sinistra viu algo cintilando de soslaio, então ele abruptamente soltou o cabelo de Bran. Ele tirou sua espada da bainha e se virou para aquela mulher, percebendo que vários outros membros de sua equipe estavam fazendo o mesmo. Quem é você? Porque eles também estão respondendo ela. Espera aí, Brian, já com sua consciência se esvaindo, começou a pensar, então o que estou vendo, não é uma ilusão? Ah, eu estou aqui. A mulher saltou da caixa, inclinou-se e tirou a poeira de seu vestido. Sob a fraca luz das lamparinas, Brian podia ver padrões estranhos bordados em seu robe, 3 triângulos justapostos e um enorme olho no meio deles. O contorno do olho, quando iluminado pelo fogo, parecia como ouro. Por que vocês estão aqui? Se esgueirando pelos esgotos feito ratos. Sua voz era clara e doce, mas seu rosto não mostrava emoções. Isto não era nem um pouco normal. Ninguém ficaria tão calmo em uma cena de crime. Víbora, ciente disto, olhou com cuidado e se virou para enfrentar esse novo adversário, atacando com um golpe rápido. A mulher não pareceu nem um pouco preocupada e só levantou sua mão. Víbora nem sequer viu os braços em movimento. Ele só sentiu um vento frio soprando através de seu corpo. Presenciando tal cena inacreditável, Cicatriz Sinistra só podia olhar com descrença. Ele correu para a frente, na tentativa de ajudar o Víbora, mas ele percebeu que já era tarde demais. No lugar do braço, não havia nada. O braço decepado e a espada de Víbora caíram para longe, em virtude do impulso de seu golpe, da mesma forma que seu corpo desabou no chão. Vendo isso, Cicatriz Sinistra foi dominado pelo medo e podia sentir uma pressão que estrangulava sua garganta. Outros não sabiam, mas ele sabia muito bem das qualidades do Víbora. Perverso, astuto e muito perigoso. Esta era a avaliação que seu tio tinha de Víbora. Ele conseguia recrutar outras pessoas. Ele era extremamente forte e jamais deveria ser subestimado. Até mesmo Brian teria dificuldades em trocar golpes com o Víbora por mais de 15 minutos. Mas agora, ele tinha sido casualmente surpreendido por uma mulher, e ainda teve todo o seu braço decepado. Seus estúpidos, não fiquem aí parados, seus palermas. Vão atrás daquela mulher e matem ela, Víbora gritou enquanto pressionava suas feridas. Devido ao seu sangramento excessivo, a visão de Brian começou a ficar turva. Ele só podia ouvir passos caóticos, sons de armas colidindo, bem como o som de corpos caindo no chão em todos os lugares ao seu redor. Então, tudo ficou abafado. No final, o que aconteceu? Ele tentou virar a cabeça e olhou na direção onde a luta tinha ocorrido. O que ele viu em seguida foi uma imagem que era muito difícil de entender. A mulher era como um fantasma, entrando e saindo da multidão como quisesse, desaparecendo de vista de novo e de novo. Cada um de seus ataques penetrava uma parte vital do inimigo. Isso não era uma luta, estava mais para uma dança. Ele nunca tinha visto alguém ser capaz de empunhar armas assassinas, tendo um tal senso de ritmo, matando com golpes em todas as direções, desenhando um caminho inconcebível. Em comparação, as pessoas ao seu redor eram nada mais do que um grupo de palhaços desajeitados. Eles tentaram contra-atacar, apenas para cair em vão. No final, só ela ficou de pé, orgulhosa e independente. Essa foi a última cena que viu antes de perder a consciência. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.